Nosso programa será o primeiro do mundo a conversar com ele depois que ele anunciou estar sofrendo de câncer. O encontro aconteceu no apartamento simples em que o mágico está vivendo, na famosa cidade de Las Vegas. Obrigado, Mr. M. Muito obrigado. Onde ele conta que, em algum momento, resolveu abandonar a quimioterapia e partir para um tratamento alternativo. Você acha que, ao optar por um tratamento natural, foi um erro da sua parte? Durante a produção desta reportagem, nossa equipe constatou que o diagnóstico da doença que o mágico diz ter está envolto em mistérios e em informações desencontradas. Mas o que dizem os exames que Mr. M alega ter feito? Durante a entrevista, Mr. M também falou de outros assuntos, como as ameaças de morte que teria sofrido por parte de mágicos revoltados. Você acha que realmente alguém teria coragem de fazer uma maldade dessas com você? A vida após a fama. Como está hoje o homem que já foi uma celebridade mundial? O que mudou na vida do Val Valentino depois do Mr. M? Por que ele escondia sua verdadeira identidade? E por que um dia resolveu tirar a máscara? Em algum momento você se arrependeu de mostrar que o Mr. M era o Val Valentino? A emoção ao rever imagens de suas apresentações nos palcos brasileiros há quase 20 anos. Ela é cabeça dura, essa moça. O que passa na sua cabeça quando você vê essas imagens? E a nova namorada, que hoje vive com ele. Você está apaixonado, né? Quem é ela? É agora, no programa do Gugu. Muito boa noite a todos vocês que estão aí no Brasil. Eu já cheguei aqui em Las Vegas para entrevistar o Val Valentino, o famoso Mr. M. Nosso programa será o primeiro do mundo a conversar com ele depois que ele anunciou estar sofrendo de câncer. A notícia pegou muita gente de surpresa e chocou a muitos brasileiros. Antes de explodir no Brasil, Mr. M já tinha um programa de muito sucesso numa emissora americana. Em 1999, a Rede Globo passou a exibir as mágicas de Mr. M em um quadro no programa Fantástico. Mr. M, o príncipe negro das noites de domingo, tira a máscara, mas não perde a majestade. Sempre com roupas escuras, o ilusionista aparecia com o rosto encoberto por uma máscara. A locução inesquecível de Cid Moreira ajudava a criar um clima de mistério ainda maior. Do príncipe dos sortilégios, o mago dos magos. Um mágico elegante que fazia truques tão perfeitos que pareciam reais. Como este, em que um elefante desaparece sem que ninguém perceba. Ou ainda a clássica mágica da serra elétrica, que parte uma pessoa ao meio.
explicar a levitação de uma assistente diante dos nossos olhos. A questão é que Mr. M revelava para o público como os truques eram feitos. E isso gerou muita polêmica. No ano seguinte, já fora da Globo, Mr. M passou a se apresentar no SBT. Mr. M! Desta vez, era Gugu Liberato quem levava o mágico ao vivo em seu programa das tardes de domingo. Nestas imagens, a cantora Ivete Sangalo ajuda Mr. M a realizar um dos seus truques. Puxa a cabeça dela toda pra baixo. Mais. Ela é cabeça dura, essa moça. Agora, quase 20 anos depois, Gugu Liberato fica novamente frente a frente com o mágico mascarado. Como vocês sabem, o Mr. M participou muitas vezes dos meus programas. Depois de muitos anos, eu vou reencontrá-lo. Vamos saber o que ele pensa sobre a doença, quais são as chances reais de cura e saber também se é verdade que ele está tendo dificuldades para pagar o tratamento. É a partir de agora. É nesse prédio que vive hoje o Mr. M, bem mais modesto do que aquela mansão que ele mostrou anos atrás. Ele já está me esperando e ele promete contar tudo a respeito do drama que ele vem enfrentando. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Mr. M que nos recebe hoje aqui no seu apartamento em Las Vegas. Obrigado, Mr. M. Oh, muito obrigado por você. Come to my place in Las Vegas. Eu tenho muitas saudades para você porque muitos anos de show em Brasil. Quase 20 anos. Obrigado. Para começar essa entrevista, eu queria pedir, por favor, que você pode tirar a máscara? You think? Yes? Yes. Okay. Muito bem, agora sim. Okay. Hello. Let's see, let's put this over here. Val Valentino começa revelando que, desde criança, já sabia que seria mágico. Minha infância foi mágica. Eu dizia aos meus professores da escola, eu sou mágico. Eles não acreditavam em mim. Me davam um tapinha nas costas e diziam, com certeza. E eu provei que eles estavam errados. Você se lembra do seu primeiro truque, a primeira vez que você fez uma mágica? Um dia, meu pai foi visitar a mim e ao meu irmão e ele nos levou para Hollywood, onde existia uma loja chamada Hollywood Magic. Eu tinha cerca de 5 anos e ficava observando tudo na ponta dos pés. Então, eu vi um conjunto de mágica onde havia uma bola e uma espécie de caixa de ovo. Era só tirar a tampa, mostrar a bola, fechar o recipiente e a bola desaparecia e surgia novamente em algum lugar. E aquela foi a minha primeira mágica feita na loja de mágicas. O dono da loja, um mágico russo, foi quem incentivou o garoto a desenvolver os primeiros truques.
Ele me deixava ler os livros, brincar com as mágicas e, graças a ele, minha vida seguiu. Você nasceu Leonard Montano, né? Por que você mudou o nome? Esse era o nome do meu pai. Ah, ok. Meu português? Tá bem. Tá falando bem. Deu para entender. Esse era o nome do meu pai. Mas ele nos abandonou quando eu nasci. De vez em quando ele aparecia, mas eu tinha um ressentimento por ele não ter estado ao meu lado ou tentado ser mais presente. Eu não queria aquele nome. Eu não sentia que ele me pertencia. Eu era um mágico e precisava de um nome artístico. Meus amigos já me chamavam de Val. Então, eu me tornei o Val Valentino. E o sucesso foi chegando aos poucos. Aos 30 anos, Val Valentino começou a chamar a atenção na TV. Eu já havia me apresentado em alguns programas menores, mas o show principal, que mudou o curso da minha vida naquela época, foi o Merv Griffin Show. Eu fazia minha apresentação com pássaros e diferentes objetos. E esse foi o show que me trouxe para Las Vegas. Nessa época, Valentino ainda não revelava os segredos das mágicas. Isso passou a acontecer quando ele foi para uma grande emissora de TV americana. Agora, e como é que surgiu a ideia de fazer um show para a televisão mostrando os truques dos mágicos? Primeiramente, eu quero dizer que não foi ideia minha. Mas não foi sua ideia? Não. Foi uma ideia da Fox Networks. Eles tinham a ideia de um programa com um mágico cuja identidade era um segredo, que usasse uma máscara e tivesse um visual assustador, como se fosse um matador. Um personagem misterioso, uma máscara enigmática, luzes e efeitos especiais. Nascia o Masked Magician, o mágico mascarado. Ao longo desta reportagem, vamos relembrar os melhores truques já revelados pelo Mr. M, como por exemplo este, em que o mágico está preso dentro de um carro com as mãos amarradas. Olha só o que vai acontecer. O Senhor de todos os segredos chega para mostrar uma mágica mortal. O que será feito desse carro que está em cena? Ele será esmagado por um bloco de 6 toneladas com Mr. M dentro. As assistentes usam cordas e uma barra de ferro para prender as mãos de Mr. M. Para piorar a situação, o corpo também é amarrado. Em seguida, elas o colocam em um saco usado em necrotérios. Isso é bem assustador. Mas não dá para desistir agora. O saco é colocado no banco traseiro do carro. A porta se fecha e o mágico tem menos de 1 minuto para escapar. Veja que ele ainda está lá dentro. O bloco é suspenso por um guindaste e em alguns segundos ele cairá automaticamente. É o fim deste belo carro e também do querido mágico.
Uma câmera dentro do carro mostra Mr. M tentando se soltar. Destruição total. Um fim triste para nosso herói mascarado. Mas não! Olha ele aí, bem vivo. Veja agora como ele conseguiu escapar da morte. Quando o mágico é preso, 2 pedaços de corda estão unidos por uma costura muito fina. Assim é fácil se livrar dela. Ao ser colocado no banco de trás, a plateia se distrai com a loira malvada. É nesse momento que tudo acontece. Um gatilho é instalado na porta do carro e quando ela se fecha, o dispositivo faz o banco levantar e Mr. M escapa por baixo. O encosto abaixa e traz um saco falso. Não há como parar o bloco. Se alguma coisa falhar, é o fim do mascarado. Veja por outro ângulo. Aqui se esconde a réplica do saco plástico e é também por onde Mr. M escapa. Na parte de trás do saco, há um velcro. Ué, mas então, o que está se mexendo dentro do saco que ficou no carro? É um boneco acionado por um motor que dá a impressão de que o mágico está lutando pela vida. E olha só como o esperto Mr. M escapuliu. Pegando uma carona na maca das assistentes. O nome artístico Mr. M era usado apenas no Brasil. Era muito difícil de ser pronunciado, então tornamos o nome mais simples, apenas Mr. M. Quem desenhou essa máscara? It was a collaboration with Foi uma criação coletiva com uma artista que faz diversas fantasias para personagens de televisão e filmes, television and movies like Batman. como Batman e outros super-heróis. Depois de muitas alterações, esse foi o resultado final. O mágico passou a fazer truques cada vez mais elaborados e impressionantes. E as belíssimas assistentes tinham um papel fundamental nos espetáculos. Val, nas suas mágicas tinham aquelas meninas bonitas, as assistentes, né? Qual a importância das assistentes para mostrar uma mágica, para desenvolver a mágica? As assistentes de mágicos são muito importantes. Muito, muito importantes, porque enquanto os mágicos estão fazendo assim e assim, são as assistentes que estão fazendo toda a mágica. Elas entram na caixa, tiram o forro, se escondem. Na verdade, algumas vezes, são elas que fazem a mágica. Então, é importante ter assistentes muito espertas e inteligentes. Mas a grande novidade no mundo do ilusionismo foi quando ele passou a explicar para o público como eram feitas as mágicas. Não demorou para que outros profissionais do ramo ficassem incomodados. Quando o programa foi ao ar no Brasil, houve uma mobilização de mágicos para impedir que a Globo exibisse o quadro do Mr. M. A emissora precisou dar explicações,
alegando que não havia registros de queda de interesse do público em espetáculos de ilusionismo. É verdade, realmente você chegou a ser ameaçado pelos mágicos? Oh, yes. Sim, eu fui ameaçado. Os mágicos criaram uma organização que significava Mágicos contra a Exposição de Mágicas na Televisão. E eles arrecadaram dinheiro para entrar na justiça contra mim e contratar pessoas para me matar. Essas ameaças que você sofreu, você acha que realmente alguém teria coragem de fazer uma maldade dessas com você? Eu espero que não. Afinal, são apenas truques de mágica. Eu não coloquei cachorros no micro-ondas e fiquei assistindo eles explodirem. São apenas pequenos truques. Truques de mágica. Mr. M tenta agora um truque extremamente perigoso, conhecido como a cremação. Uma assistente mostra um incinerador de aço que será usado. A temperatura ultrapassa os 1.500 graus. O mágico esquenta ainda mais o clima e coloca fogo no incinerador. Depois, ele é algemado. Entra no incinerador e as assistentes colocam uma tampa pesada de aço. Agora é que a coisa vai pegar fogo. Será que o príncipe das trevas irá sobreviver a tanto calor? As chamas são apagadas. Vamos ver o que sobrou do nosso mágico. Parece que desta vez é mesmo o fim. Mas é claro que existe um segredo por trás desse truque perigoso. As chamas são reais e quando tomam conta do incinerador, a temperatura sobe de verdade. Só que uma pequena engenhoca, muito bem montada, já tratou de tirar Mr. M dali. Assim que a tampa se fecha, uma passarela é acionada e o inimigo número 1 dos mágicos é resgatado por ela. Tudo acontece rapidamente enquanto as belas assistentes distraem o público. Mas se Mr. M não saísse a tempo, poderia virar cinzas de verdade? E aquele falso esqueleto que aparece dentro do incinerador? Bem, ele estava lá em um compartimento secreto por baixo da tampa, já com a máscara de Mr. M. Assim que o mágico saiu do incinerador, a assistente aciona um dispositivo e o esqueleto é solto. Mr. M acredita que não prejudicou os colegas com revelações como esta. Ele diz que pretendia apenas estimular os mágicos a fazerem truques cada vez mais criativos. Por exemplo, serrar uma mulher ao meio. Isso é feito com uma caixa larga, onde facilmente ela pode ser escondida com o conhecimento que as pessoas possuem hoje. Mas o mágico também pode dar um passo adiante e fazer a mágica usando uma caixa menor. E ainda assim cortá-la ao meio, fazendo com que seja impossível realizar o truque da mesma forma que eu revelei. É assim que se cria a ilusão. E é por isso que ela é usada no programa. E todos saíram ganhando. A empresa ganhou, o produtor ganhou, a imprensa ganhou e todo mundo ficou enlouquecido. Valentino explica que, na verdade, tudo foi uma grande jogada publicitária para atrair público.
e que antes mesmo do programa ir ao ar, a emissora americana divulgou que um mágico iria desvendar os segredos do ilusionismo. Era uma mentira. E tantos mágicos acreditaram nisso e caíram na pegadinha criada pela propaganda. E eu estou falando de mágicos muito conhecidos. E eles foram bobos de pensar. Todos os mágicos estão contra ele, então eu também tenho de estar. O que vamos fazer com esse cara? Eu não sei. Vamos falar mal dele? Vamos matá-lo? Vamos cortar as pernas dele? Precisamos fazer algo.